sua vida vale o sangue de Cristo. Olá, olá! Tudo bem com você aí? Tá olhando o quê? É isso mesmo que você tá pensando. Hoje estou aqui para lhe ensinar algo que com certeza você já conhece de vista, devido à prática da leitura: os artigos. Mas não se assuste com esse nome não. O artigo é a palavra que vem antes do substantivo para indicar se ele está sendo usado de maneira definida ou indefinida. Além disso, graças ao artigo, conseguimos descobrir o gênero e o número dos substantivos. Epa, para tudo! Viu só quantas coisas o nosso amigo de lata usou? Substantivo, gênero e número. Todas elas nós já vimos aqui, mas não custa recapitular, né? Anota aí. Substantivo é aquilo que dá nome a seres e objetos. O número serve para indicar se o substantivo está no plural ou no singular. Já o gênero indica se o substantivo é masculino ou feminino. Esclarecimentos feitos? Fui! Como eu estava falando, o artigo é o responsável por nos informar se a palavra que vem depois dele é masculina, feminina, se está no plural ou no singular, além de mostrar se o substantivo refere-se a um ser específico e citar algo de modo vago. Para ficar mais simples, se liga aí na classificação dos artigos. Quando o artigo determina o substantivo de modo preciso, ele é chamado de artigo definido, pois especifica um único ser dentre todos daquela mesma espécie. Veja só. Visitei o barco do Capitão Lobão. Vejam bem, eu não visitei qualquer barco que estava ancorado no porto. Eu visitei apenas o do Capitão Lobão. Graças ao artigo o, além de saber qual barco, conseguimos perceber que o barco está no singular e é uma palavra do gênero masculino. Os artigos definidos o e a são usados para indicar o singular, como em situações em que o substantivo é masculino ou feminino. Para indicar o plural dos artigos definidos, temos o os para substantivos masculinos no plural e o as utilizado para palavras femininas no plural. E eles podem ser usados em uma mesma frase. Olha só. O Capitão Lobão defendeu os tripulantes com a espada. Agora, vamos falar sobre os artigos indefinidos. Esses daí, como o próprio nome já diz, determinam o substantivo de um modo vago, impreciso. Dê uma olhadinha. Visitei uma tribo. Reparem que, devido ao uso do artigo indefinido, não conseguimos precisar qual tribo foi visitada. Os artigos indefinidos, usados para palavras no singular, são um para o masculino e uma para o feminino. Já o artigo indefinido utilizado para indicar o plural masculino é uns. E para indicar o plural feminino, umas. Assim como os artigos definidos, os indefinidos podem ser usados em uma mesma frase. Lembrando que eles sempre concordam com os substantivos em gênero e número, hein? Bom, melhor eu ir antes que o professor Fronesis chegue. E não se esqueça, os artigos são muito fáceis. Para usá-los direitinho, basta ficar atento ao companheiro substantivo. Tchauzinho! Boa tarde, meus queridos alunos do quarto do quinto ano. Essa será a nossa primeira tarefinha do dia, ou melhor, da semana, né? A segunda. Nós vamos trabalhar o campo de experiência. Língua portuguesa, nós vamos trabalhar o tema artigos, definidos e indefinidos. Nós temos aqui um pequeno texto explicando o que são artigos e o que são artigos definidos e indefinidos. As palavras que colocamos antes dos substantivos para determiná-los são chamadas de artigos. Os artigos podem ser definidos por ou a, os e as. Nós usamos quando nos referimos a algo conhecido,
específico. Indefinidos, uns e umas. Nós os usamos quando tratamos de algo não específico, indeterminado. Aqui está o exemplo aqui, o que são artigos definidos e indefinidos, né? E aqui abaixo nós temos um pequeno texto que tem como título Passeio no Clube. Estava a manhã ensolarada. As nuvens do céu estavam em forma de flocos de algodão. As crianças resolveram passar um dia no clube. A água da piscina estava morninha. Gilberto brincava com a bola colorida enquanto Sofia dá um mergulho na piscina. O senhor Honório, avô das crianças, aconchegou-se debaixo de uma barraca de sol e deu uma cochilada. O dia passou tão rapidamente que as crianças nem perceberam o tempo passar. Aqui, como vocês estão observando, cada linha eu marquei, né, com um traço na cor vermelha e numerei. Cada linha dessa aqui que está traçada e numerada, ela é classificada em parágrafo. Parágrafo é a divisão de um texto escrito, que tem a função de indicar a mudança de linha. Parágrafo ele pode ter uma linha, pode ter 2, 3, 4, 5, certo? Nesse caso aqui, os parágrafos elas têm apenas uma linha e um pouquinho, não é isso? Indica a mudança. Eu fiz um ponto, vou começar a escrever na outra linha porque eu fiz um ponto parágrafo. A primeira questão diz assim: quantos parágrafos há no texto? O texto está falando desse aqui. O texto tem 6 parágrafos. Na questão seguinte diz assim: quais são as personagens da história? Personagens são as pessoas que são faladas no texto, né? São Gilberto, Sofia e Honório. Página seguinte, nós temos a terceira questão, onde diz assim: onde se passa a história? A história se passa no clube. Quarta questão, complete os artigos indefinidos adequados. Uma sacola, umas canetas, uma tigresa, uns agricultores, umas laranjas, uns balões, umas orações e uns professores. Aqui nós completamos todos com artigos indefinidos nesses itens aqui. Quinta questão diz assim: observa as frases abaixo, circule os artigos definidos e sublinhe os artigos indefinidos. Tudo que está circulado aqui são artigos definidos. E o que está sublinhado, umas, é o artigo indefinido, certo? Na sequência, nós temos aqui, leia as tirinhas e responda as questões a seguir. Nesse primeiro item aqui, era uma noite escura e chuvosa. Na questão seguinte, pede aqui, no primeiro quadrinho, o artigo 1 define a noite, não define a noite, define parcialmente a noite, define a noite, né? Que ele diz que é uma noite escura e chuvosa, né? Na sétima questão, na tira acima, os artigos antepõem, né? Vem antes de substantivo, adjetivo ou verbos. Esse antes aqui, né, a gente é contando da direita para a esquerda, viu? Então, eu observei lá na tirinha, lá na plataforma, dá para observar que o artigo vem sempre antes de verbos, certo? Beijos, bons estudos e até a próxima.